Alô, amigos. Não sei se vocês notaram minha ausência. Não fiquei doente. Não tem problema. Estou aqui. Simplesmente viajei. Tive uns probleminhas de saúde, mas nada grave. E estou agora no interior de São Paulo. Não vou dizer o nome da cidade, porque a cidade é pequena. Se vocês vêm todos, daí não tem hotel suficiente para recebê-los. Hein? Ok. Então, e aproveitei nessa viagem, antes de chegar aqui no interior, a passar por São Paulo, e de São Paulo fui a Santos. Só que lá em cima, eles não são meus amigos, como o algoritmo também não é. Então choveu na praia. Então nós pegamos, eu, minha esposa e minha caçula, pegamos 8 dias de Santos, com praia, e 6 com chuva. A praia, então a gente aproveitava para ir ao restaurante, fazer compras, o que seja. E agora estou no interior, sol muito bonito, e estou aqui no meio do jardim, do meu jardim. Como eu não sou magnata, a propriedade que eu tenho é no interior de São Paulo, numa cidadezinha, né? E tem aí, atrás vocês veem, um pouco de árvores. Aquela casa azul lá não é minha, não. A minha são essas árvores aqui. O sol, nós estamos no fim do dia, o sol tá começando a ir embora. Eu tenho que andar um pouco depressa porque a terra gira, né? Se eu demoro muito, fica escuro, daí acabou. Não dá para gravar. Então, é isso. Existe a guerra, eu não faço nenhum comentário, não passa sobre a guerra. E o importante foi a visita que eu fiz em São Paulo, vou contar. E o outro importante, a outra coisa importante é que você, se me conhece, clique gostei, compartilhe, deixe um comentário e se inscreva se ainda não me conhece, se achou interessante o que eu vou falar. Hein? Se achar interessante, né? Não vai dizer, antes de me conhecer já se inscrever, eu não sou desse tipo. Então, vamos lá. Numa nova visita a São Paulo para matar saudades, né? Você sabe que eu fui exilado durante a ditadura militar, fui viver na França e atualmente vivo na Suíça, onde minha família se constituiu e fica sempre um pouco da saudade, porque minhas raízes são essa cidadezinha em que eu estou, que eu não vou dizer o nome, como já disse, e para não haver excesso de gente nos hotéis. E, e Santos, onde eu fui minha cidade de criação, e depois São Paulo, onde fiz a universidade, na USP e tudo isso. Então vamos lá. Numa nova visita a São Paulo para matar saudades, não pude deixar de dar um passeio verde, pela cidade Matarazzo, uma área arborizada junto da Avenida Paulista, onde se pode imaginar, se pode pensar, se pode sentir, estar numa floresta, 200 metros da Avenida Paulista, uma maravilha. Ou também perceber que sentir o verde, ou viver no verde, numa grande cidade como São Paulo, é luxo e privilégio de uma elite. Tudo lá é muito caro, restaurante, compras, não faça lá na cidade de Matarazzo. Mas é preciso se reconhecer. É uma elite ambientalista, uma elite que respeita a natureza. Diante de tanto respeito pela natureza, com árvores das diversas regiões brasileiras, é quase impossível não se lembrar e não se fazer um paralelo com outro tipo de empreendimento imobiliário. A cidade de Matarazzo é um grande empreendimento imobiliário.
de luxo. E daí a gente faz um paralelo com outro empreendimento imobiliário no Alto da Lapa, onde a construtora Tegra fez justamente o contrário. Na cidade de Matarazzo, criaram árvores, criaram o verde. E a Tegra, essa empresa imobiliária, destruiu o Bosque dos Salesianos com autorização do prefeito Ricardo Nunes. O mesmo Nunes que já havia autorizado o corte de 384 árvores, onde? No Butantã. Quer dizer que o homem não gosta, imagina-se. Eu sinto que esse homem, Ricardo Nunes, que é prefeito de São Paulo, não gosta de árvores, né? E quem não gosta de árvores, para mim, já é suspeito. Mas vamos lá. De vez em quando vocês ouvem barulhos, porque eu estou ao ar livre, numa floresta, a floresta do meu jardim. E com tudo aberto, claro, se passar motocicleta do lado da rua, vocês vão ouvir, se alguém gritar, vocês vão ouvir. De um lado, então, o empreendimento investe no respeito à natureza, vai buscar longe vegetação e árvores para valorizar uma região. Do outro, não existe nenhuma avaliação da riqueza natural representada pelas árvores centenárias. Nem respeito pelo clamor da população das vizinhanças do Bosque dos Salesianos. Infelizmente, nota 0 para o Ricardo Nunes. Deixando a cidade de Matarazzo e sua floresta protegida, cheguei logo à Avenida Paulista. São 200 metros, mais ou menos. E a tentação de visitar mais uma vez o MASP, com suas exposições atuais e seu acervo. Esse acervo conheço desde minha época de estudante no Largo de São Francisco, quando ia ao antigo museu, lá nos anos 50, né? Eu sou antigo, hein? Eu não sou só idoso, sou um pouco mais que idoso. Ainda na rua 7 de abril. Mas no caminho, lá na Avenida Paulista, indo para o MASP, um grupo me lembra a guerra dos Estados Unidos e Israel contra os islamitas do Irã, com um cartaz perguntando: haverá paz no mundo? Opa! Esse grupo fazia parte das chamadas Testemunhas de Jeová. Eles cresceram muito, antigamente era um grupinho, eram gatos pingados, como a gente diz. Agora não, eles já são muitos. Então estão lá na Avenida Paulista distribuindo folhetos e perguntando se haveria paz no mundo. Eu não parei lá para saber se haveria, mas imagino que eles acham que Deus vai intervir, né? Então, os Testemunhas de Jeová são um ramo original derivado dos evangélicos norte-americanos. Os norte-americanos, no seu processo de colonização, utilizaram muito a religião. Então, os Testemunhas de Jeová fazem parte desses missionários que saem pelo mundo propagando Deus, Bíblia, tudo isso, mas no fundo a base é a potência norte-americana. Então esses missionários dos Testemunhas de Jeová vieram ao Brasil em 1920, 100 e poucos anos, né? E hoje somam 1.400.000. Isso cresce, não é de se assustar aqui. Os evangélicos tradicionais, né? Porque o Testemunho de Jeová nega uma série de coisas que os evangélicos creem. E os evangélicos, esses que seguem a linha protestante e tal, esses nada de se
admirar que eles sejam 35% da população brasileira. A mensagem do Testemunho de Jeová é centrada na chamada Batalha de Armagedon, profetizada pelo apóstolo João. Não sei se vocês já leram, testemunhada no livro Apocalipse. Armagedon seria a última guerra, pois significaria a intervenção de Deus numa guerra mundial. E todo mundo está achando que agora é a hora que Deus vai intervir. Mas precisa acreditar em Deus, né? Primeiro, numa guerra mundial. Essa crença é também partilhada pelos cristãos tradicionais, embora sem a mesma ênfase das testemunhas. A mensagem principal deles não é essa de que Deus vai voltar para o Testemunho de Jeová, é essa a mensagem principal. Entretanto, o clima de guerra atual, que tem feito aumentar até a gasolina, ameaçar greve geral de caminhoneiros, citada pelos bolsonaristas, é claro, parece estar excitando também os próprios evangélicos, esperançosos de que, enfim, chegou a hora do retorno de Jesus Cristo. Essa situação, segundo denúncia do jornal britânico Daily Mail, publicada pelo Brasil 247, estaria ocorrendo, e muitos outros jornais, estaria ocorrendo junto aos militares norte-americanos participando da guerra contra o Irã. Sabendo da influência dos evangélicos junto aos trumpistas, comandantes militares associados ao governo do presidente Donald Trump foram acusados de transmitir mensagens religiosas às tropas americanas, aos soldados, quem sabe muitos deles evangélicos, outros trumpistas, ou evangélicos e trumpistas ao mesmo tempo, em meio ao conflito do Irã, afirmando, vejam só, que a guerra faria parte de um plano divino ligado a Armagedon. A imprensa francesa também repercute essa utilização das profecias do Apocalipse pelos comandantes trumpistas para que os soldados entrem em combate, julgando participar do combate do bem contra o mal. Do lado do Irã, não pense que do lado do Irã é melhor, não, porque eles também são outros fanáticos, são fanáticos islamitas. E o islamismo está um pouco atrás do cristianismo em termos de direitos humanos, uma série de coisas, direito das mulheres, né? Diríamos uma religião tanto reacionária, né? Mas do lado do Irã, os combatentes iranianos também acreditam, falam, se vocês morrerem, porque são jovens combatentes, né? Aqueles guardas da revolução que matam as pessoas na forca, por serem contra o governo, né? Já imaginou se fizesse assim na época da ditadura militar? Até eu já teria sido enforcado. Então, esses iranianos islamitas fanáticos, como os evangélicos, acreditam que se tornarão mártires se morrerem na guerra. Que ótimo. Daí eles vão para o seio de Abraão. Né? Que maravilha. Ter uma vida melhor do que na Terra, ao participarem e morrerem na guerra contra os Estados Unidos e Israel. É por isso que eu não sou religioso. Me desculpem, hein? Você ser religioso. Essas histórias, cada um conta. E essa guerra tem 3 deuses envolvidos, né? Um contra o outro. Talvez, se não houvesse a religião, não houvesse a guerra. Porque a guerra é por religião, na verdade, por lugares santos. Tem uma parte que é ligada ao capital, ao dinheiro, a tudo isso. Mas uma grande parte, quem está lutando, quem está morrendo, é porque acredita nessas coisas. Eu não acredito. Vocês me desculpem. E se você também não, por favor,
dá força para esse canal, que esse canal vai morrer, porque ele não tem apoio. Né? Ainda mais que eu sou um homem de esquerda independente. Não vou na conversa mole também de gente que é de esquerda. Então, você está aí, se inscreve nesse canal, você deixa seu like, você compartilha, você dá bronca se você não gostou e você se inscreve. Eu ia parar, porque o algoritmo não me dá apoio, por quê? Imagine se ele iria me dar apoio. Por quê? Vamos ver que agora eu estou no Brasil, se o meu áudio vai mais depressa para vocês. E se vocês clicam, não é? Então, até a próxima. Eu vou continuar, mesmo se tiver uma ninharia de gente que viu, como tem acontecido nos últimos. É isso. Um grande abraço e vamos lutar pela paz. Até lá.